Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro, aqui pelo seu canal de ideias. A cada semana recebemos personalidades da cultura, política, educação, esporte, saúde e de outras áreas para falar sobre suas carreiras e temas importantes do nosso dia a dia. Hoje a conversa é com o ator e atual diretor-geral do Teatro Arthur Azevedo, César Boaz. César Boaz é um ator, produtor e comediante nascido em São Luís, Maranhão. Em 1987, iniciou os estudos de interpretação. César estreou nos palcos com o espetáculo Pluft, o Fantasminha, e de lá pra cá não parou mais. São mais de 30 anos de carreira e durante esse período, César Boaz já participou de diversas peças, mas foi com a comédia Pão com Ovo, produzida por ele mesmo, que o ator maranhense viu a carreira alavancar ainda mais, interpretando a personagem Clarice Milhomem. O espetáculo é considerado o maior sucesso do teatro maranhense, assistido por mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. Nas telonas, César também atuou em filmes como O Porteiro e Tire 5 Cartas. Em 2024, assumiu a direção do Teatro Arthur Azevedo, o segundo teatro mais antigo do Brasil em funcionamento. Para essa conversa, eu terei a companhia das jornalistas Laís Rocha e Letícia Oliveira. Obrigada pelo convite. Obrigada, Fábio. Prazer estar aqui. Obrigado, César. Obrigado também que você está aqui. Eu que agradeço, Laís, Letícia, você, Fábio, a TV UFMA aqui de volta, né? Esse importante canal de comunicação, sempre abrindo as portas para a gente divulgar os nossos trabalhos. Eu queria começar o Sem Filtro com uma pergunta, César. Você que já atuou bastante no palco do Teatro Arthur Azevedo, o que é mais difícil? É atuar ou é dirigir aquele que é considerado uma das maiores casas, né, uma das melhores casas de espetáculo do país? São duas coisas muito prazerosas. É claro que meu objetivo de vida, né, é ser ator, é estar no palco como ator. Eu sou o ator que mais vezes se apresentou no palco do Teatro Arthur Azevedo, vivo, né, contemporâneo. Já tem mais 400 apresentações, mais de 400, ou seja, mais de um ano, né, no palco. E estar gerindo aquela casa agora, para mim é um prazer, não é uma dificuldade, não. Eu gosto muito de estar ali, eu me sinto muito bem. Eu digo para todo mundo, quando eu estou no Teatro Arthur Azevedo, em qualquer teatro, eu me sinto em casa e eu não lembro de nada, eu não lembro de ninguém. Ali eu tô tranquilo, assim, eu esqueço tudo quando eu tô ou dentro de algum teatro, ainda mais dentro do Teatro Arthur Azevedo. Laís? Muita responsabilidade, acredito eu, né, César? Agora eu queria que você contasse pra gente como foi que tudo começou, né? Porque você hoje é um ator muito conhecido, é diretor de teatro, mas como é que tudo começou? Como é que você se tornou esse grande nome, conhecido não só no Maranhão, mas também fora do nosso estado? É, eu sempre quis ser ator, né, eu já comecei ator, eu nasci ator, eu digo isso, eu tenho essa ousadia de dizer isso, eu sou um homem de teatro, eu sou um senhor de idade agora de teatro. Eu vivo teatro, a coisa que eu mais gosto de ver é sentar no teatro para assistir um espetáculo de teatro ou então estar no palco. Então assim, meu pai era gerente do Banco do Estado do Maranhão, o antigo BEM, e a gente era sempre transferido para cidade em cidade, então, desde muito pequeno eu dizia para os meus pais que eu queria ser ator, né. Eu era aquela criança que botava o colchonete do lado da cama deles e ficava fazendo, como diz maranhense, politrica, né, a gente ficava fazendo as politricas. Eu queria ser ginasta, mas eu dizia que eu queria ser ator de teatro mesmo sem nunca ter ido ao teatro, nunca sem ter visto o que era um espetáculo de teatro, e eu digo que eu nasci para ser o que eu sou, né, então assim, eu sou muito feliz com isso, eu abri mão da minha vida, da minha adolescência, de tudo meu para ser ator, né, a coisa que eu mais levo mais a sério é a minha profissão. Então, a gente morava em Zé Doca, né, e depois a gente foi morar em Pedreiras, e meu pai era sempre transferido a cada inauguração da agência do Banco do Estado do Maranhão. E eu dizia: "Meu pai, eu quero ser ator de teatro". E aí aparece uma novela, que eu nunca sei que novela é essa, eu preciso investigar, que Renata Sorrah fazia uma metalinguagem, ela fazia uma atriz de teatro, e no algum momento da novela aparece ela no palco fazendo, eu digo: "É isso aí que eu quero fazer", né. E aí eu sempre tive muita habilidade com dança, mas desde o jardim eu já declamava poema, já fazia tudo, cantava. E quando a gente foi mudar para Timon, eu disse: "Eu não quero mais ir para interior, agora eu só quero sair se for para São Luís, porque lá tem capital, a capital tem teatro". E ele disse: "Não, mas Timon é do lado de Teresina e lá tem um teatro". Eu disse: "Então eu quero ir".
Isso aos 13 anos de idade. Quando a gente chega à noite na mudança, ele me bota dentro do carro e me atravessa a ponte a ponte de ferro lá de Teresina, e eu diante de um prédio, 4 de setembro, aquele prédio lindo, neoclássico, ele disse: "Isso aqui que é um teatro". E aí estava tendo a placa do projeto Pixinguinha, que era um projeto do Ministério da Cultura, e eu fiquei encantado, assim, olhando aquilo. E aí no outro dia ele chegou com um papel e me entregou, disse: "O que é isso?" Eu disse: "É sua inscrição para fazer o curso de teatro". Então eu devo tudo ao meu pai, né, eu sempre me emociono, se eu contar 10 vezes essa história, 10 vezes eu vou me emocionar. E aí no outro dia eu começo a fazer o curso de teatro, já fui convidado, já com uma semana para fazer um espetáculo, 2 espetáculos, e aí não parei mais de fazer. Então eu devo tudo ao apoio da minha família. É muito importante quando você tem o apoio da família, sabe, quando você não tem vergonha de dizer que você é artista, que você faz teatro. Imagina, na década de 80, isso, eu tenho 38 anos de carreira de teatro. Então a gente ensaiava à noite, 11 horas da noite, e aí eu dizia para meu pai que a companhia de teatro pagava meu táxi para ir, para me deixar em casa. Muitas vezes não, isso não era, eu falei para ele um dia desse, ele não soube isso. No dia da minha posse do Teatro Arthur Azevedo, eu revelei isso, que eu terminava o ensaio, eu saía correndo do teatro, atravessava a ponte sozinho à noite até chegar em casa, né. Então e um dia desse eu estava gravando de Clarice, o personagem que eu faço agora, gravando, e a gente fez uma cena, a gente de bicicleta atravessando essa ponte. E aí me veio toda aquela memória daquela criança correndo, e eu vi aquela criança passando por mim, e eu já de Clarice pedalando nessa ponte, gravando já o programa em Timon. Então eu sou de teatro, não sei se eu tenho habilidade para outras coisas, claro, mas assim, o que eu me sinto bem é estando no palco ou dentro de um teatro. Letícia? Não podíamos deixar de falar de pão com ovo, né. Sim. Você falou da sua trajetória, eu queria saber como que começou a trajetória do pão com ovo, e como vocês fizeram para que esse trabalho fosse tão representativo hoje, né, para a nossa sociedade, para os atores que estão aí vindo, se formando, que vocês conseguiram alcançar um grande público, mais de 1 milhão de espectadores. No Instagram tem mais de 300.000, Seguidor. seguidores. Como é que foi isso, né? Como é que vocês estruturaram essa história do pão com ovo para que vocês fossem essa potência que são hoje? Tudo começa da minha base, eu tive uma base excelente, eu começo fazendo teatro em Teresina, então eu já começo tendo contato com Zé Celso Martinez Correia, já conto os grandes nomes do teatro estavam em Teresina quando eu chego para uma semana de teatro, e eu começo já a ter acesso à melhor literatura de teatro, aos grandes espetáculos. Então isso foi me dando uma base muito grande para dizer assim, o tipo de teatro que eu queria fazer, a qualidade, né, a qualidade. Então eu nunca entro num projeto se eu não acredito. Eu aceitei ser, diretor agora do teatro, gestor do teatro, porque eu sabia que eu ia me dedicar 100% para aquilo, então eu não consigo estar pela metade nas coisas. Então quando a gente começa a fazer o Pão com Ovo, eu já tinha anos de teatro, né, já tinha passado por Marraçade, já tinha passado por Catirina, pelo Sonho de Catirina, né, por outros, o Memória de um Mau Caráter, grandes espetáculos que eu fiz antes do Pão com Ovo. Então quando começa o Pão com Ovo, eu sempre acreditei no projeto, né, do Pão com Ovo. A gente estava ensaiando um espetáculo de Aldo Leite chamado Chá das Quintas, que é um espetáculo muito conceitual, né, muito mais difícil, de difícil acesso, de leitura, e a gente estava para estrear o espetáculo, e Adeilson com autorização do Aldo, ele ainda era vivo no momento, eu estava dirigindo o espetáculo e eu chamo o Dejair, que hoje é meu diretor, meu técnico de som e de luz, e eu disse: "Vem assistir o nosso ensaio", estava faltando tipo um mês pra gente estrear, já estava com quase tudo pronto, produção de Guilherme Frota até. E aí eu disse: "O que que você achou do espetáculo?" Ele disse: "Olha, é legal, mas vai dar umas 6 pessoas, 10, é um espetáculo, né, muito para um público muito reduzido. Vocês não estão precisando de grana? Você e o Adeilson?" A gente estava naquela fase de só pagar o mínimo do cartão, né. E aí, vindo aquela bola de neve, e ele disse: "Monta uma comédia". Aquilo para mim foi um balde de água fria, né. Um ator com o nariz empinado, porque fazia drama, e, né, enfim. E eu disse: "Poxa, mas uma comédia", eu já tinha feito comédia, né, eu fiz Pai Francisco, da Catirina, durante 7 anos, que as pessoas se acabavam de rir em cena, então eu já tinha essa base da comédia. E aí
rapidamente as pessoas esqueceram que eu fazia comédia, porque eu comecei a fazer só drama. E quando eu disse e eu disse: "Por que que ele achou?" Eu disse assim: "Ele disse que era pra gente fazer comédia". E eu disse: "Adeilson, a gente já faz a Clarice já existiu muito antes do espetáculo Pão com Ovo. A gente criou as 2 para fazer sobre a questão do mau atendimento nas empresas. A gente fez para empresas de telefonia, para empresas de móveis pré-fabricados, a gente fazia muito. Durante 2 anos a gente já fazia a Clarice Adjé. Eu disse: "Olha, a gente tem 2 personagens que funcionam muito nas empresas. Eu sempre tive vontade de fazer um espetáculo, falar que tivesse um velório, tal. Por que que a gente eu sou o curador da feira do livro, né, o curador artístico, eu coloco dentro da programação, a gente já tem um cachê ali estabelecido e um público garantido, que é o da feira, e a gente estreia esse espetáculo, e vê o que é que vai dar. E aí a gente abre mão um pouco de estrear o outro espetáculo, a gente começa a ensaiar o Pão com Ovo, que eu estava dentro do ônibus, as pessoas sempre perguntam: como é que surgiu o nome do Pão com Ovo?" Eu estava dentro do ônibus, como diz maranhense, o ônibus estava no deu meu carro deu prego, que é coisa de maranhense, que ninguém vai entender o que é um carro que deu prego, só maranhense. E aí, o ônibus lotado, Calhau Litorânea, meio-dia, né. Eu disse: "Meu Deus, tô tão espremido, tô parecendo um pão com ovo", que aí liguei para o Adeilson: "Adeilson, o que que você acha desse num pão com ovo?" E ele disse: "Acho legal". Eu liguei para o Charles Júnior, que fazia com a gente, que fazia o Zé Maria, ele disse: "Pão com ovo", ele disse: "Eu gosto". Aí virou Pão com ovo, ia chamar Pataquada, mas eu acho que é um nome muito onomatopeico e ele disse: "Ai, se a gente for para o sul, ninguém vai saber dizer, ó, pataquada, né, vai ficar estranho". Aí a gente virou o Pão com ovo, a gente faz uma pré-estreia na Feira do Livro, quando termina o espetáculo, eh, todo mundo vem em cima: "E quando é que vai ter de novo? Eu quero trazer minha mãe, eu quero trazer meu pai". Eu dava aula numa faculdade, na UVA, fui professor da faculdade durante muitos anos, no Orlando Araújo, ali no centro da cidade. E os alunos falavam: "Ah, porque tem um auditório", então eu disse: "Gente, me leva nesse auditório, eu dou anos aqui, nunca fui nesse auditório". Era um galpão, tipo esse estúdio, tinha ar-condicionado e só. E eu chego para o dono da universidade: "Vamos transformar isso aqui num teatro". E eu estreio o meu espetáculo aqui, eu trago uma mídia espontânea para cá. Porque eu já tinha acesso às redações, eu já era ator, já era conhecido, né, das redações e tudo. Ele disse: "O "Que que precisa? A gente bota uma cortina aqui, você compra um tecido, a gente faz uma cortina aqui na manivela, aqui você bota um tablado de madeira e a gente aluga umas cadeiras". Estreia-se isso, a mídia divulga, novo teatro em São Luís e tal, com estreia do espetáculo Pão com Ovo. Era para fazer um final de semana, ficamos 3 meses em cartaz no Teatro da UFA, e assim nasce o Pão com Ovo. E já são quantos anos? Já vamos para 14. 14 anos. A gente faz uma pausa rápida, no próximo bloco tem mais Sem Filtro com César Boas. Fica por aí que já voltamos. O programa Sem Filtro está de volta pela TV UFMA, o seu canal de ideias. Hoje conversando com o ator e atual diretor-geral do Teatro Arthur Azevedo, César Boas. Para essa conversa eu tenho a companhia das jornalistas Laís Rocha e Letícia Oliveira. César, você falava do pão com ovo no primeiro bloco, no final do primeiro bloco. Para muitos artistas, por exemplo, muitos cantores reclamam às vezes de serem identificados por uma música só, né? Sim. Não é o seu caso, que você já fez outros personagens também importantes. Mas é claro que o personagem do espetáculo Pão com Ovo, muita gente deve muitas vezes te abordar Uhum. como personagem. Para você isso te incomoda? Não, muito pelo contrário, eu acho carinhoso, né. As pessoas não têm obrigação de saber o meu nome, é claro, as pessoas sabem, se é César Boas e tal, mas quando eu passo na rua, ela diz: "Ei, Clarice", aí eu olho já automático, eu sei que é comigo, entende, eu sei que é pra mim aquilo, eu vejo como um carinho, sabe. Poxa, as pessoas reconhecem o personagem, elas têm um carinho pelo personagem, né. Como diz a música, que se ninguém olha quando você passa, você logo acha: "Eu tô carente", como diz a música do Cazuza, né. Então eu acho que o artista quer isso mesmo, sabe, assim, sem muita falsa vaidade, então, eu gosto, eu acho carinhoso, né. E eu me acostumei assim, né, não cheguei a grilar, no começo eu disse: "Poxa, hein", aí: "Cadê Clarice?", "Está em casa dormindo", não sei o quê, "Tá viajando", e tal. Eu acho super carinhoso, isso não me incomoda, muito pelo contrário, eu acho que a gente tira fotos, se eu sei que eu vou para um show, hoje eu tenho que tirar foto com muitas fotos, eu não vou curtir o show 100%, que eu tenho que parar, se eu vou ao bar, quando eu volto do bar até chegar um dos meus amigos estão, eu vou parando para tirar foto, então eu já vou com isso na minha cabeça, já vou com essa programação,
dizer assim: "Eu vou estar disponível, não mas eu vou, eu não deixo de ir", entende? Então, assim, eu acho super carinhoso, é o mínimo que eu posso fazer com uma pessoa, é tirar uma foto. E o maranhense é tão educado, ele é mu eu acho o maranhense muito educado. Você pensa: "Ai, porque o maranhense é mal educado", não é. E eu viajo muito por aí, a gente é um povo muito educado. Nenhum maranhense chega pra mim e diz assim, é incapaz, assim: "Eu posso tirar uma foto com você?" Sabe, todos, é muito difícil alguém que não faça isso, que não diga isso, maranhense: "Posso tirar uma foto com você? Ô, minha mãe gosta tanto de você". É claro que eu posso e tal. Às vezes eu tô comendo sorvete, já aconteceu de eu estar parar o sorvete 4 vezes, levar o sorvete à boca: "Vamos tirar uma foto, vamos tirar foto". Não, aí a moça da sorveteria: Fica aqui dentro, esconde, senão você não vai conseguir tomar seu sorvete", sabe. Teve um dia que eu estava num uma dessas Vila Food de São Luís, comendo, eu estava, fui levando a comer a boca, e chegou o pai com umas filhas e disse assim: "Ai, o cara do pão com ovo, vem aqui tirar uma foto". Aí ela disse: "Papai, ele tá comendo", ele disse: "Depois ele come, vem primeiro tirar foto, depois ele senta e come". Eu comecei a rir, né. Eu vou brigar, O efeito do sucesso, né. entendeu? É isso, né. Agora, se eu faço um personagem, se eu estou no trabalho, as pessoas passam, não olham, não me dizem, não me reconhecem, então não tá fazendo, né, não tá chegando de fato nas pessoas. Eu acho que tudo é carinho, sabe. Eu só não gosto quando dá um puxão no braço, ou já tá bêbado, aí "Vem aqui", aí puxa meu braço, aí eu: "Ah, calma, não precisa puxar, eu vou", entendeu? É. Dentro disso, né, que você está explicando pra gente, a gente percebe o carinho das pessoas com a Clarice, com a Djé, com a Comédia com Corvo, o sucesso todo que foi, e eu acredito que a comédia, ela é a própria identidade do maranhense ali representada, né. E você falou da criação da Clarice, de como que nasceu. Desde o início, a Clarice e a Djé, elas já tinham, por exemplo, as palavras do nosso maranhês, já tinham essa proposta mesmo de identidade ou isso foi sendo construído mesmo? Você foi percebendo a aceitação, vendo que dava certo e aí foi É, porque elas eram 2 secretárias. A gente foi contratado para fazer, o dia da secretária pela Mil, né, o plano de saúde. Eu criei uma secretária que fingia que atendia tudo bem, mas não resolvia nada, fazia massagem, trazia café, trazia água, mas não resolveu o de fato que o cliente queria. E de já fazia uma secretária completamente louca, translocada, que não resolvia nada, dizia desaforo para o cliente e tal. Eles gostaram tanto que convidaram a gente para fazer em Belém. Eu não podia, foi um outro ator, e na volta eu continuei fazendo já para as empresas. Então, assim, quando eu crio a Clarice, eu já crio ela inspirada em uma pessoa, que eu jamais vou revelar quem é, mas, assim, tem vários por aí. É essa coisa que usa a bolsa falsificada, né, para dizer que ela é aceita pela sociedade, que a bolsa abre portas, que enfim, né. E Djé, o Adeilson é da Madre Deus, mas a família dele é do Maracanã. Então ele traz toda essa vivência dessa mulher, né, que é muito maranhense, né, que é muito popular, então a gente já traz essa linguagem desde o começo, né. Mentira pequeno, que pequeno, não me diz pequeno. Então a gente já vai trazendo isso, e quando a gente traz isso para o palco, a gente dá um brilho, né, a isso. Olha, assim que a gente fala, porque as pessoas, como elas estavam muito dentro do Maranhão, dentro da nossa ilha, a gente não elas não se afastavam da ilha, então elas não se percebiam de fato como a gente era, né. Então a gente acabou, o Pão Corvo, modéstia à parte, a gente acabou dando sendo um espelho de que assim: "Olha, a gente é dessa fortaleceu forma". esse movimento. Isso, a gente é dessa forma, é assim que a gente fala, né, é assim que a gente fala. Então, e eu acho muito reducionista hoje achar que a gente dizer nome triste, que a gente está dizendo que isso é ser maranhense, né. A gente é muito mais profundo, essa maranhensidade, ela vai muito além disso, são muitas e muitas camadas, né, pra gente não achar que é dizer minha irmã e não me trisca, que a gente está resumindo, né, o jeito maranhense de ser. A gente é muito diferente do resto do país, eu creio nisso, entendeu. E a minha pesquisa hoje é sobre isso, é sobre esse comportamento, é sobre esse corpo, é sobre a nossa ironia, sobre o nosso deboche. Eu acho que a gente, não pode ser reducionista, entendeu, de achar que a gente está reduzido a 2, 3 frases, 2, 3 palavras que a gente são nossas. Letícia? Eu fico me questionando muito sobre essa questão da crítica social que vocês fazem durante, né, o espetáculo e falam muito, das pessoas da periferia, pessoas que muitas vezes não têm nem acesso ao teatro. Como é que tu percebes que esse trabalho impacta a vida dessas pessoas que estão
nas periferias de São Luís, né, que se veem ali naquele palco? É. Eu vou começar por uma outra vertente, respondendo a tua pergunta, Letícia. Hoje nós já temos 5 trabalhos monográficos aqui da universidade, né, do curso de teatro, de outras áreas, sobre, o pão com ovo, né, sobre a questão dessa pesquisa do pão com ovo. Então, assim, quando a universidade começa a pesquisar isso, eu fico muito feliz, porque eu acho que a gente está no caminho certo, que quando a gente começa a virar, objeto de estudo, né. Nós quando a gente começou há 14 anos, o nosso humor era bem irresponsável, né, porque, eu ainda não tinha esse estudo aprofundado sobre a comédia. A gente tem uma literatura muito interessante sobre a comédia, de como essa comédia ela é uma grande ferramenta de crítica social, né. E a gente fazia humor pelo humor, muitas vezes até irresponsável, dentro de algumas piadas. A piada que eu fazia há 14 anos eu jamais faria hoje, né. Politicamente É, corretas, né. e completamente, tenho até vergonha de dizer que cheguei a fazer, mas fazia por uma ou ingenuidade ou uma certa ignorância de fato, né. Então quando você estuda, você começa a se distanciar, né, disso. E quando eu me percebo que eu estou diante de 5, 3.000 pessoas e que o pão com ovo tinha uma voz e tem uma voz muito forte, né, eu digo: "Adeilson, está na hora da gente deixar alguma coisa aqui para essas pessoas, a gente não pode fazer humor só pelo humor". Então a gente começa a falar sem ser panfletário, sem ser o lacre, a gente começa a trazer temáticas como a homofobia, o racismo, a violência contra a mulher principalmente, é uma tecla que a gente bate muito hoje, né. Então a gente acaba deixando alguma coisinha ali, né, pra essas pessoas, entendeu. É um posicionamento crítico dessas vozes que a gente tem hoje, né. Então, muda, vai mudando muito e graças a Deus que muda, né. Não se dá mais para fazer hoje, que a gente chama no humor de muletas, né. A muleta, ou seja, você se sustenta, fazendo a piada do negro, fazendo a piada do gay, fazendo a piada, né, até o comportamento, aí eu acho o desafio tira a muleta e me faz rir, entendeu? Sem estar massacrando minorias, sem estar, né. Eh, então o próprio comportamento da DG muda, figurino da DG muda com o passar do tempo, a DG está ficando mais sofisticada, ela está ficando sem perder a sua essência, né, mas era uma mulher que só andava de bob, hoje a DG tem uns turbantes, a gente está tendo uma questão do pertencimento dentro dessa personagem cada vez maior, né, para também tirar esse estereótipo de que a mulher pobre tem que estar de bob na cabeça, que não sei, tem um momento que ela está de bob quando ela está em casa, mas hoje ela está ficando cada vez mais empoderada nesse sentido, mas sem perder a essência, sem virar o lacre, sem virar, porque, as mudanças elas são necessárias com o tempo, né, a sociedade ela vai mudando e graças a Deus que muda, né. Eu não tenho nada a ver, eu acho que a pior coisa do mundo é a censura, que eu acho que você tem sua liberdade de fazer as coisas, claro, aí existe a linha tênue entre o que é liberdade de expressão e o que é crime, né. Então se você fez uma piada que ela está beirando o crime, era crime, você vai responder no seu processo, mas eu acho que censura, eu acho que a gente já passou disso, né. A gente sai do momento, eu comecei a fazer teatro, eu precisava aos 3 anos, eu ia na delegacia para pedir liberação, autorização para fazer teatro, a gente estava saindo dessa ditadura militar, então a gente ainda tinha o delegado que tinha que autorizar, a gente fazia peça, não tinha que ir lá pedir direito para ele, né. Então eu acho que censura não cabe mais no país, mas aí existe uma linha tênue do que é crime, do que é liberdade de expressão e eu creio muito nisso. Eu acho que o pão com ovo hoje é porta-voz, a gente pode deixar uma mensagem muito mais bacana. Perfeito. A gente vai para mais um intervalo e na volta o último bloco do programa Sem Filtro de hoje. É um instante só. Voltamos para o último bloco do programa Sem Filtro aqui pela sua TV UFMA. Nosso entrevistado de hoje é o ator e atual diretor-geral do Teatro Arthur Azevedo, César Boaz. Participam dessa conversa as jornalistas Laís Rocha e Letícia Oliveira. César, eu queria voltar à primeira pergunta do programa de hoje, falar um pouquinho dos desafios que você encontrou na frente do Teatro Arthur Azevedo, né? Você que assume essa gestão, assume a direção geral do teatro. Quais foram os principais desafios que você encontrou? O que você acha que ainda é possível fazer para melhorar ainda mais
a gestão? Além de ator, eu sou um gestor, eu sou um gestor cultural, eu sou um produtor cultural, eu sou um empreendedor cultural. Então, assim, muitas vezes, fiz muitas temporadas no Teatro Arthur Azevedo, do próprio Pão com Ovo. Então, enquanto estava lá como produtor cultural, eu passei por muitas necessidades, né, e muitas dificuldades. E aí, quando eu recebo o convite do governador, da primeira-dama Larissa, do secretário Yuri, para ser gestor, para mim foi uma surpresa, porque não era uma coisa que passa pela minha cabeça ficar, né, como, diretor daquela casa. Então eu pensei bastante, né, porque tem minha vida pessoal, tem o Pão com Ovo, tem, enfim, a Casa do Pão com Ovo, que é um centro cultural do Pão com Ovo, que eu sou gestor também. E quando recebo o convite, que para mim foi uma grande surpresa, que eu faço os prós e os contras, eu disse assim: "Não, eu preciso deixar minha contribuição, né", até porque o Pão com Ovo faz grandes temporadas em grandes teatros no eixo Rio-São Paulo, 2, 3, 4 meses em grandes teatros do Rio e São Paulo. Então, essa minha expertise, essa minha experiência, né, de produtor cultural, de ver como é que funcionam os teatros, como é que eles são geridos, como é que são, né, como é que hoje essa modernidade dessa gestão, eu disse: "Eu preciso deixar minha contribuição aqui". Que eu não posso estar só reclamando, né, vim para cá e ficar reclamando. Então, eu preciso dar sugestões, eu preciso dar, soluções para os problemas que eu sei que existem aqui. Então eu estou tentando dar essa minha contribuição, imprimindo uma gestão mais moderna, uma gestão de facilitadores, né, de facilitar para as produções, né. Eu não gosto dessa gestão do não pode, né, que eu acho que quando você não tem a autonomia ou quando você não a questão da gestão, quando você não tem algo muito concreto para contribuir, você começa a proibir as coisas, que eu acho que é uma coisa de você se sentir poderoso e se sentir que está fazendo algo. E aí eu acho que a gestão, tem muito isso, né, dentro das gestões, o não pode. A gestão do não pode, eu acho que é quando você precisa facilitar, nós temos que ser facilitadores, né, da vida, facilitador da vida do outro, facilitador do produtor. Então a gente está meio que abrindo as portas literalmente do Teatro Arthur Azevedo, tanto para a comunidade quanto para as produções, né, para nossa para os turistas, né. Então eu acho que eu preciso deixar essa minha contribuição de gestor cultural. Laís? Exatamente sobre esse ponto, né, de ser diretor de uma casa tão importante e tão linda quanto é o Teatro Arthur Azevedo, um dos mais belos do país, com certeza, e sobre essa gestão da sua vida pessoal, da Casa Pão com Ovo. Tá dando para conciliar essa agenda? Como é que estão os espetáculos da comédia? Dá, porque assim, com o passar do tempo eu fui ficando muito organizado, né, eu fui ficando muito disciplinado, o teatro me disciplinou muito também. Então eu sou muito organizado, tipo, eu sei que eu tenho uma entrevista hoje, então desde ontem eu tenho que estar a tal horário na TV UF, né, eu fico aquilo é uma programação mental, né, então eu sei que eu vou sair do teatro tal hora, eu tenho tanto tempo para chegar, eu vou chegar com antecedência, eu sou muito chato com horário, né, que a minha equipe que trabalha comigo tem que chegar 3 horas antes no teatro, né, então todo mundo sabe que eu sou muito chato com horário, então eu faço a minha disciplina, então dá para conciliar de boa, ainda tem meu tempo, pra assistir meus filmes e viajar, ver os meus espetáculos. Então é uma questão de disciplina mesmo, né, eu acho que eu digo hoje, é a coisa mais importante da minha vida hoje é o meu tempo. Não tem coisa mais importante do que o meu tempo. Então quanto mais rápido eu faço as minhas obrigações, os meus planejamentos, mais tempo livre eu tenho para mim, né, para ficar deitado na minha rede de São Bento e assistindo o que quiser, mexendo no celular, enfim, né. Então é uma questão acho que mesmo de disciplina, né, de planejamento, de organização, e quem está do meu lado eu vou meio que puxando, entendeu, para entrar nesse meu ritmo, porque senão eu surto. E aí as pessoas elas vão se encaixando elas vão aprendendo esse mecanismo e a coisa vai funcionando. Letícia? E o fato de você ser ator, tem aproximado mais a classe artística do teatro? Tem sido um fator de ter mais sensibilidade para acolher as demandas de quem trabalha com teatro na nossa cidade? Sim, isso facilita muito, né. Estou oferecendo as salas do Teatro Arthur Azevedo para as companhias de teatro, para os músicos. Eles podem ensaiar, que aquela casa é deles, a casa é nossa,
né. Então isso facilitou muito, né, essa minha, essa entrada que eu tenho, né, essa acessibilidade que eu tenho dentro das áreas com os artistas. Então, quando saiu a minha nomeação, assim, eu fiquei muito feliz com os comentários das redes sociais, dos colegas artistas, dessa aceitação, né, e as pessoas sabem da minha disciplina, né, da minha luta com a cultura do Maranhão, né, eu sou apaixonado pelo Maranhão. Então eu brigo, eu luto, né, dentro com as minhas ferramentas, mas eu sempre quero o melhor para todo mundo, então acho que isso foi muito positivo. Ô César, e você já tem algum tipo de projeto do ponto de vista da atuação do ator, para quando sair ou mesmo um paralelo com o teatro, um novo projeto? Não, assim, teve uma época que eu ficava muito grilado com essa história do pão com ovo, sabe. "Ah, eu preciso voltar a fazer drama, eu preciso não sei o quê, aqui", aí eu assisti um drama, eu saía do teatro, ligava para o meu amigo, meu que eu: "Ai, eu preciso fazer drama, assisti um espetáculo lindo, não sei o quê", porque eu achava que eu fazia de alguma forma também, que é um preconceito, que eu achava que era uma coisa menor, entende. E aí depois eu disse e eu estava em Carutapera, a gente apresentando para umas 2.000 pessoas, eu disse assim: "Pra que eu vou buscar uma outra coisa no momento, se eu tenho essa bênção, que é fazer teatro na minha terra, no meu estado, com a os maranhenses nos assistindo, né, as pessoas saindo felizes", e sabe, aquela coisa de você achar que querer sempre o mais quando o bacana está do seu lado, entende. Aí quando caiu essa ficha, aí eu relaxei. Eu disse: "Eu estou fazendo um trabalho que é muito importante, né, que tem um peso muito grande na vida das pessoas, que transforma a vida, a energia, a aura dessas pessoas. Quando elas saem do Pão Povo, elas saem felizes, rindo, leves, então assim, é uma benção, é uma cura. Aí a partir do momento que cai essa ficha, aí isso, essa necessidade do amanhã, de que o novo projeto, claro que a gente trabalha com projetos, né, mas, eu não me vejo agora pensando nada fora do pão com ovo, né. Enquanto estiver dando certo, eu não vou sair do trilho, entende. Eu quero estar na minha área de conforto. E e de sucesso e de missão, sim, né. É, é. César, você contou no início do programa como foi que o menino César reagiu ao se deparar com o teatro, e agora você, enquanto diretor, acredito que tenha o poder de proporcionar esse mesmo momento para muitas crianças que nunca foram a um teatro, nunca assistiram a uma peça, ou que conhecem Pão com Ovo pela TV. Você acaba inspirando essas novas gerações, falando de teatro para elas de várias formas. Enquanto gestor também, é possível planejar maneiras de atrair essas crianças, de proporcionar esse encontro o mais cedo possível, para despertar esse talento nelas? É, a gente está primeiro organizando a casa estruturalmente, eu não digo que a gente pode não que uma coisa não pode andar concomitantemente, né, as coisas podem andar paralelas, mas primeiro a gente precisa organizar a casa, eu não posso abrir minha casa para fazer uma festa se eu tenho goteira em cima da mesa do bolo, né. Então primeiro eu preciso arrumar as goteiras, para depois eu fazer uma festa maior. Então a gente hoje, agora nessa nossa gestão, o teatro só abria terça e quarta. Agora ele abre de terça a domingo para visitação, né, com guias bilíngues. Então a gente está recebendo um quantitativo cada vez maior de colégios, de escolas, de crianças para visitar o teatro. Então primeiro esse encantamento, né, esse primeiro momento de conhecer o espaço físico para depois a gente começar a trabalhar projetos, né. A gente está abrindo agora o cursos de danças para a terceira idade, para mais 50, a partir de 50 anos, e para adolescentes que já têm um contato com a dança, né. Então assim, através de oficinas, são cursos agora para adolescentes, a gente está abrindo curso de dança, próprios do teatro, né, oficinas próprias do teatro. A gente está com um projeto chamado Teatro Arthur Azevedo de Portas Abertas, a gente foi um sucesso, a gente, criou o texto do Marcos do Alibe, a gente fez um alto do Natal muito maranhense, com 2 sessões esgotadas, com crianças, com adultos, saíram encantados do teatro. Depois a gente fez o projeto de carnaval com 3 dias esgotados no Teatro Arthur Azevedo, os ingressos esgotaram em 2 dias, em tre em no nas 3 apresentações, que foi do carnaval, contando a história do carnaval maranhense. Então é uma forma também de dizer assim: "Olha, vocês têm acesso a isso, vocês podem se espelhar nisso", né. A gente está organizando primeiro, para depois a gente pensar numa coisa muito mais concreta em relação também a essas crianças, já que eu me vi deslumbrado, né, com esse prédio físico,
mas não só com prédio físico, porque teve oficina para o meu pai poder me inscrever, né. Então a gente precisa arrumando aqui um pouquinho, outro aqui, até a gente ver voltar esse brilho de volta do Arthur Azevedo, né. Eu acho que a gente não precisa inventar pólvora, né, assim, acho que é só, eh reorganizar o que tem, né, de trazer esse brilho de volta. O Teatro Arthur Azevedo é um dos teatros mais bonitos do mundo. Todos os turistas que chegam de qualquer país, da França, da Holanda, eu estou lá diariamente acompanhando, quando eles entram eles ficam impactados, né, de ver que no nordeste do Brasil, né, que já no extremo, no meio norte, eles chegam que eles não esperam que vão se deparar com um prédio de uma arquitetura tão bonita, né, tão rica, né. Então eu não canso, eu estou lá todos os dias, e todo dia eu me canto para aquele espaço. São tantos trabalhos, né, bonitos e representativos. Só para a gente finalizar, como é que tu te sente hoje sendo essa pessoa que conseguiu realizar esses trabalhos e ainda tem tanta coisa aí, eu acho, para acontecer. Como é que tu se sente lá no fundo, no teu íntimo, vendo a repercussão disso tudo? Eu sempre me vejo como aquela criança que morava em Zedoca, que morava em Pedreiras, que sambava na frente da festa, que se destacava, né. Eu nunca me vejo como alguém que saiu de São Bento. Eu sempre me vejo em São Bento, que é a terra da minha família, que é considero a minha terra, eu nasci em São Luís, mas eu me considero da Baixada, eu sou apaixonado pela Baixada, né, eu me considero de São Bento. E eu sempre me vejo como aquela criança que está no quintal da minha avó, né, brincando com os meus primos, de fazer teatro e tal. É claro que as coisas vão galgando, né, patamares maiores, mas, eu acho que a inteligência é a gente não perder a essência da gente, não perder a raiz, né, não perder o pé no chão, a criança que brincava no quintal da avó, eu sempre me vejo ali, né. Eh, Claro que a vida vai dando experiências incríveis pra gente. Eu já passei por coisas muito emocionantes desses 38 anos de teatro, né. Coisas de chorar, de tanta emoção, né, de tanta bênção, mas eu acho que quando a gente tem um pezinho no chão, eu sou de teatro, né, então quando a gente é de teatro de verdade, a gente tem um pé no chão, a gente não se deslumbra com as coisas, porque a gente começa a entender que as coisas são efêmeras, que tudo passa, entende? O Pão com Ovo daqui a pouco vai passar e eu vou buscar outro projeto, vou buscar outro espetáculo, né, mas eu não me vejo fora do palco. Eu quero estar que nem Baby Ferreira, velhinha, com 98 anos, entrava no palco, cantava, e quando ela saía, ela sentava na cadeira de roda e ficava com oxigênio aqui, aí entrava de cena, ela entrava de novo e virava aquele monstro, aquela coisa. Eu me vejo assim. De Ferreira, que talvez tenha sido o maior ou um dos maiores nomes do teatro brasileiro, não? É, o maior, com certeza, inclusive tem um cartaz dela, a gente está tendo uma exposição no Teatro Arthur Azevedo, de cartazes históricos, agora da década de 70 que se apresentaram, era uma coisa um acervo que estava guardado, e a gente colocou em exposição agora, inclusive tem um cartaz do Procópio Ferreira, o pai da Libi, quando se apresentou no Teatro Arthur Azevedo na década de 70, que contracenou muito com a Polônia Pinto, que foi a atriz que nasceu no Teatro Arthur Azevedo. César, muito obrigado e sucesso na gestão, seja como gestor do teatro, também na carreira de ator. Eu que agradeço, imagina, é um prazer estar aqui, daqui eu já vou correndo para o Teatro Arthur Azevedo, que a gente tem um grande nome do humor lá hoje. Muito obrigado, obrigado também Letícia, Laís. A gente chega ao fim do programa de hoje, você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nossas redes sociais. Até a próxima semana com mais um Sem Filtro.